Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós faremos a correção de alguns exercícios sobre gráfico de funções. Mas antes de começar essa correção, já vou pedir para você dar um like aqui nessa aula, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Então sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Vamos começar aqui as nossas correções. Pessoal, então para resolver esse exercício, a gente pode pensar que de uma maneira mais fácil, aqui a gente pode montar uma pequena tabela para fazer essa representação. Essa pequena tabela, ela vai representar, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho, deixa eu ver se vai melhorar, melhorou aqui, pronto. Então essa pequena tabela, vamos representar primeiro uma função um pouco mais simples, que é a função de f de x que é igual a x ao quadrado. Depois a gente pensa o que a gente vai fazer com esse menos 2 aqui. Então, primeiro, com esse f de x que é igual a x ao quadrado, nós podemos colocar aqui alguns valores para x. Então, eu vou atribuir livremente aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. E aí o que acontece? Menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4. Tá. Agora, se a gente vai representar a função x ao quadrado menos 2, então a gente aproveita esses resultados e elimina o 2. Então, aqui nós temos menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2, 2. Da mesma maneira, menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 é menos 1, 0 ao quadrado é 0. Menos 2 fica menos 2, 1 ao quadrado é 1, menos 2 fica menos 1. E 2 ao quadrado é 4, menos 2 ficou 2. E como que fica, então, a representação dessas duas funções no mesmo plano cartesiano? A gente observa aqui que essa parábola que está em vermelho, ela representa a função x ao quadrado. E essa parábola que está em azul representa a função x ao quadrado menos 2. Agora reparem que aqui, nessa função que está em azul, a parábola ela cruza o eixo y, que é esse eixo que está aqui na vertical, exatamente no ponto menos 2. Aqui eu tenho 0, menos 1 e menos 2. Então, o vértice da parábola, ele cruza aqui o eixo y exatamente em menos 2. Só que nessa função que está em vermelho, que é y igual a x ao quadrado, eu não tenho aqui o coeficiente c, o coeficiente linear. Então, nós precisamos colocar aqui o vértice exatamente em cima do zero. Ou seja, essa função está cruzando o eixo y em zero, porque aqui temos somente x ao quadrado e não temos o coeficiente c. E repara um outro detalhe. Se essa função azul é x ao quadrado e a única coisa que difere dessa que está em vermelho, que é x ao quadrado, é esse menos 2, reparem que nós vamos então descer duas unidades, porque o 2 é negativo. Se esse 2 aqui fosse positivo, então essa função estaria aqui, estaria passando aqui o seu vértice exatamente no ponto 2 positivo. Mas como é negativo, então ele está passando exatamente em menos 2. Ou seja, o coeficiente c é o ponto em que a parábola cruza o eixo y. Vamos ver aqui mais alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor. Pessoal, agora nós temos aqui o x negativo. O x ao quadrado está negativo, ou seja, o coeficiente a é negativo. A é menor que zero. Quando isso acontece, a parábola tem a concavidade para baixo. Reparem que aqui, como o x é positivo, x ao quadrado é positivo e x ao quadrado é positivo, o coeficiente a é positivo, ou seja, a concavidade da parábola é para cima. Mas vamos ver esse outro exemplo aqui, menos x ao quadrado menos x e menos x ao quadrado mais 2. Vamos colocar tudo isso no mesmo par de eixos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais para ficar mais fácil de enxergar. Acho que esse aqui é o limite. Se aumentar muito não vai caber na tela aí. Bom,
Então, olha só como ficou, gente. Vamos começar com esse aqui que está em vermelho. Essa é a função menos x ao quadrado. Como o a, coeficiente a é negativo, né, o a é aquele que está junto do x ao quadrado. Então a concavidade é para baixo. Olha só a diferença dessa outra aqui que está em vermelho também, mas o x é positivo. Tá vendo a diferença? Tá, então começamos por ele. Só que essa função que está em azul, a única coisa que acrescenta é esse 2 positivo. Ou seja, esse é o coeficiente c. É nesse ponto que a parábola tem que cruzar o eixo y. Por isso que ela tem esse movimento aqui. Ó. Ela tem a concavidade para baixo, porque o coeficiente a é negativo, por isso que a concavidade dela faz esse movimento aqui para baixo. E a gente subiu 2 posições, porque esse 2 é positivo. Agora olha só esse. Esse 2 é negativo. Só que o a também é menor que zero. O a também é negativo aqui junto do x ao quadrado. Então a parábola também tem a concavidade para baixo, né? Ela também tem esse movimento aqui. E, como é menos 2, então ela partiu do zero e desceu 2 posições. Por isso que ela cruza o eixo y exatamente nesse ponto. Tá bom? Bom, gente, agora vamos falar dos zeros da função de terceiro grau. Então, para isso, vamos definir aqui a sua lei de formação, que é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Repare na diferença que agora o coeficiente d ele não é acompanhado de x. E o coeficiente x, desculpa, c agora, sim, ele é acompanhado do x. Isso porque nós estamos falando de uma função de terceiro grau. Bom, o que significa o zero de uma função? É quando nós temos um valor que, quando substituímos em x, zera toda a função. Vamos entender melhor com um exemplo. Então eu tenho aqui uma função f de x que é igual a x mais 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Assim temos as raízes. Pessoal, por que antes eu apresentei uma lei de formação desse jeito e agora eu apresentei uma função desse jeito? Na verdade, essa aqui é a forma fatorada da função. Se a gente se nós fizermos aqui a sua distributiva, nós vamos chegar numa função com esse formato aqui, tudo bem? Bom, estou passando aqui esse exemplo para a gente determinar as raízes da função. O que significa isso? Se eu pegar um valor, tirar o x e colocar esse valor, eu vou zerar toda a função. Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos pelos elementos aqui do produto. Eu tenho aqui x mais 1. Pessoal, vamos começar por ele, x mais 1. X mais 1, vamos igualar ele a zero. Se a gente iguala ele a zero, vai ficar x que é igual a menos 1. Então já notem aí que x menos 1 tem que ser uma raiz da função. Por quê? Se eu pego x, que é menos 1, venho aqui, onde aparecer x, eu vou colocar menos 1. Quando eu faço essa operação, essa conta vai dar zero. E obviamente que sim, porque se aqui eu tenho x e coloco menos 1, menos 1 mais 1 é zero. E zero vezes todo o resto já vai ser zero. Então nós já temos um valor de uma raiz da função que é o menos 1. Agora o próximo eu vou tirar daqui de dentro, ó, do x menos 2. Então x menos 2 podemos igualar a zero, então x vai ser igual a 2, ou seja, já temos o segundo valor de uma raiz aí. Ó. Nós temos x igual a menos 1 e agora achamos x menos 2. Se eu tirar todos os valores de x e colocar 2, essa continha vai dar zero. E isso é muito fácil de observar porque aqui eu já tenho x menos 2, ou seja, 2 menos 2 é zero, fazendo a multiplicação vai dar zero mesmo. Agora o último é x menos 3. Se o último é x menos 3, então eu vou zerar ele aqui, ó, e aí eu faço x que é igual a 3 positivo. Então assim nós temos as raízes menos 1, 2 e 3, tá bom? Qualquer um desses valores aqui, ó, que a gente substituir, a conta vai ser zerada. Agora olha só como fica o zero dessa função. Eu vou tentar
aumentar aqui um pouquinho o gráfico. Reparem aqui nos valores que a gente achou, ó. Menos 1, 2 e 3. O gráfico dela vai ser assim. Vou tentar aumentar mais um pouquinho aqui para ver se cabe na tela. Olha só onde que a parábola, onde que a curva, desculpa, ela está passando no eixo X. Exatamente em menos 1, exatamente em 2, exatamente em 3. Ou seja, os zeros de uma função é onde o gráfico vai cruzar o eixo X. Tá bom? Menos 1, 2 e 3. E calculamos que os zeros da função, ou as raízes da função, né? Menos 1, 2 e 3. É exatamente isso que nós achamos aqui no gráfico. Bom, agora sim vamos fazer a correção dos exercícios. No exercício de uma função polinomial de primeiro grau, podemos notar as seguintes características. A reta que representa a função intercepta um único ponto no eixo x. A reta que representa a função intercepta um único ponto no eixo y. Então, nós estamos falando aqui de uma função de primeiro grau e o resultado dela é sempre uma reta. Dadas as funções de retas a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y. Pessoal, logo de cara, aqui, na letra A, nós temos y que é igual a x mais 3. O coeficiente linear é 3. Tá vendo? Ele não tem x. Pessoal, de cara, automaticamente a gente já pode definir que a reta vai cruzar o eixo y exatamente em 3. Já pode anotar isso. Logo de cara a gente já percebe. A reta tem que cruzar o eixo y em 3, porque é o coeficiente linear que nós temos. Tá, só que agora a gente tem que saber onde que ele vai fazer a intersecção com o eixo x. Para isso, basta zerar essa equação. Ó. Então, para encontrar a raiz, nós temos x mais 3 igual a 0. Tá? Pega aqui, ó. Traz para cá igual a 0. O 3 é positivo, vem para cá, fica menos 3. Então, olha só como vai ficar o gráfico dessa função. Vou tentar aumentar de novo aqui para melhorar a visualização na tela. Olha só o que eu falei para vocês. Essa é a reta. Está cruzando o y exatamente em 3. Está cruzando o x exatamente em menos 3. Porque foi o cálculo que nós encontramos aqui de sua raiz. Tudo bem? E aí depois, para quem quiser conferir se os outros pontos estão certos, tudo bem. Por exemplo, ó, esse ponto aqui, ele é menos 1 e 2. X menos 1 e 2 para y. Será ser verdadeiro? Olha só como que ele é verdadeiro. Ó. Se eu colocar menos 1 mais 3, é 2. Ou seja, se o x é menos 1, automaticamente o y também é 2. Ele é 2. Por isso que ficou essa representação, menos 1 e 2. Ou seja, isso prova que a reta está correta. Tá bom? Esse gráfico aqui ele foi feito de forma correta. Agora a letra B. Pessoal, logo de cara nós temos aqui o menos 8, que é o coeficiente linear. Então a reta ela vai cruzar o eixo y em menos 8. Agora vamos verificar onde que ela vai cruzar o eixo x. Então aqui nós temos 2x menos 8 igual a 0. O 8 vem para cá, o 2 passa dividindo, 8 dividido por 2 é 4. Olha só como que ficou essa reta. Eu vou aumentar aqui de novo para ver se cabe aí na tela, para ficar mais fácil de enxergar. Aí tá bom. Aqui está menos 8, ó. A escala está de 2 em 2. 0, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. E aqui está o 4, ou seja, a reta está cruzando o y em menos 8 e cruza o x em 4. E foi exatamente os valores que nós achamos. O 4 para a sua raiz e o menos 8 que é o coeficiente linear. E outra coisa, viu gente? Essa inclinação da reta está crescente porque aqui ó, o x está positivo. Da mesma forma, como esse x ele é positivo, ó, 2x é positivo, então a reta também é crescente. Se fosse o contrário, se o x fosse negativo, aí essa reta teria
uma outra inclinação, seria decrescente. Tá? Só um detalhe aí para vocês. Agora nós temos aqui o exercício 2, que é uma função de terceiro grau. Como que eu sei que ela é de terceiro grau? Porque aqui eu tenho x vezes x vezes x, ou seja, de alguma maneira, se eu multiplicar, né, se eu fizer aqui as distributivas, eu vou chegar em x ao cubo. Chegou em x ao cubo, a função é de terceiro grau. Então, antes disso, antes de fazer o gráfico, vamos determinar quais são os zeros dessa função. Os zeros dessa função, basta pegar os valores que estão de parênteses e colocar igual a zero. Então, primeiro, x menos 2. X menos 2 igual a zero, x é igual a 2. Então, isso aqui já é um zero da função. Agora, o próximo é x menos 1. Então, x menos 1, esse menos 1 vem para cá, fica positivo, então ele também já é um zero da função. Agora, vamos pegar o x mais 2. O x mais 2, a gente iguala a zero, então ele vai ficar x que é igual a menos 2, é um outro zero da função. Então, olha só a representação gráfica dele como vai ficar. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho para caber aí na tela, fica mais fácil. Olha só, ele está aqui no menos 2, está aqui em 1 positivo e está em 2 de novo aqui, ó, tá? Que foi exatamente os zeros da função que nós acabamos de determinar. 2, 1 e menos 2. Então, olha só o gráfico onde que ele passa em x. Menos 2, ele passa em 1 e passa em 2 também. Tá bom? É assim que se comportam os zeros dessas funções. Pessoal, aqui, logo de cara, também uma função de terceiro grau, porque eu tenho x, x e x multiplicando, então isso vai dar x ao cubo. Só que o primeiro x, se eu igualar a zero, eu já tenho a primeira raiz que é zero. Então já começa por aí. A primeira raiz vai ter que ser zero. Agora eu vou pegar a segunda, que é x menos 3. Quando eu igualar a zero, o 3 vai ficar positivo. A próxima é x mais 4. Mas quando eu igualar a zero, a sua raiz vai ficar negativa. Então, quando a gente faz a representação gráfica, ela vai ficar desse jeito aqui. Ó. Nesse exercício aqui, gente, eu até fiz as propriedades para a gente mostrar como que ela ficaria. Ela vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado menos 12x. Mas por que eu fiz desse jeito? Para saber que aqui eu tenho valor de A, B, C, só que o valor de D aqui eu não tenho. Então eu posso colocar zero. Se o valor de D aqui vai ser zero, então automaticamente essa função ela vai ter que passar por zero aqui no x. Eu acho que eu não consigo aumentar muito esse gráfico. Eu vou tentar aumentar, vamos ver se fica bom. Tá. Não vou conseguir aumentar muito mais que isso. Mas a gente já sabe que os zeros da função vai ser 0, 3 e menos 4. Então ele está em menos 4, 0 e 3. Esses são os zeros da função, tá bom? Repetindo, menos 4, 0 e 3. Que são exatamente os valores que nós achamos aqui na hora de fazer os zeros da função. Tudo bem? Agora, vamos para o exercício 3. Utilizando o mesmo sistema de coordenadas, esboço os gráficos das seguintes funções. Pessoal, então eu tenho 4 gráficos aqui para fazer dentro do mesmo plano cartesiano. Vamos usar aquela técnica que eu expliquei lá no exemplo. Eu vou fazer x ao quadrado positivo, então ele vai ter uma concavidade para cima. Só que como ele é mais 4, então eu vou subir 4 unidades. Então o vértice dessa parábola vai ficar exatamente em 4 no eixo y. E aí eu vou seguir a mesma coisa para a letra B também. Então vamos fazer primeiro só a letra A e a letra B. Ó, então esse verde que está aqui é x ao quadrado mais 4. Reparem que o vértice está exatamente em 4, ó, tá? E ela é positiva porque o x aqui é positivo. Esse aqui agora, ó, x ao quadrado menos 4, está em vermelho. Reparem que ela também é positiva, ou seja, a concavidade dela também é para cima, só que o seu vértice está em menos 4, porque aqui esse coeficiente
ele é menos 4. Agora, vamos fazer aqui a letra C e D. Reparem que o x ao quadrado é negativo, ou seja, a é menor que zero, significa que a concavidade da parábola será para baixo. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. É negativa, então eu estou aqui na parábola azul. Então ela será negativa. E o vértice estará em 4 positivo, bem no eixo Y, porque aqui o 4 é positivo. Agora essa que está em laranja aqui, ó, menos 4 menos x². É essa parábola aqui. Ela é negativa, porque o x ao quadrado é negativo. E o vértice está em menos 4, bem aqui, ó, porque o coeficiente é menos 4. Tudo bem? Agora vamos para um outro exercício. Vou fazer a leitura aqui desse enunciado. No estudo dos gráficos das funções quadráticas, podemos destacar o estudo de funções do tipo x menos 4 elevado a 2. Deixa eu só juntar isso, ficou mais fácil agora. É x menos 4 elevado a 2, de modo que pode-se imaginar o gráfico de y que é igual a x ao quadrado, deslocando 4 unidades para a direita na direção do eixo x. Então olha só o que está acontecendo. Eu sei que esse tipo de função é do segundo grau, porque aqui eu tenho x e eu tenho um quadrado aqui. Se eu fizer a distributiva, eu terei um x ao quadrado. Então a função é de segundo grau e terá uma parábola. No entanto, aqui entra essa técnica. Se nós temos x menos 4 ao quadrado, então nós podemos usar essa propriedade de que ela vai deslocar 4 unidades no eixo x para a direita. Do mesmo modo, vai acontecer se no caso aí nós tivermos um outro sinal para fazer o estudo de deslocamento da parábola para a direita ou esquerda. Vamos entender isso melhor aqui no exercício. Sabendo-se disso, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. Então primeiro aqui eu tenho x menos 4 ao quadrado. Pessoal, olha só. X menos 4 ao quadrado, eu vou ter que fazer a parábola. A parábola ela vai cruzar o x exatamente em x, tá? Ó. Exatamente em x. O vértice da parábola tem que ser aqui, ó, exatamente em x. Aí, pronto. Exatamente em x. E por que eu desloquei ela 4 unidades para a direita? 0, 1, 2, 3, 4. Eu pulei 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Porque o 4 é negativo. Mas e se o 4 fosse positivo? Aí, nesse caso, eu tenho que fazer o deslocamento 4 unidades para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu contei 4 para a esquerda. Então, se nós temos aqui esse tipo de função, a gente pode usar então essa propriedade, tá? Se o coeficiente for negativo, a gente vai contar a sua quantidade de unidades para a direita. E se ele for positivo, então a gente conta a sua quantidade para a esquerda, e sempre vai ser assim. Então, e se tivesse, por exemplo, x menos 3 ao quadrado? Então o vértice estaria exatamente em 3 positivo. Ah, professor, e se fosse x mais 3 positivo? Mais 3 ao quadrado, desculpa. Então, se fosse x mais 3 ao quadrado, então o vértice da parábola estaria aqui, ó, exatamente em menos 3. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula da correção desses exercícios de gráficos de funções. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. É sempre recomendável que vocês voltem um pouco, assistam novamente a aula para ficar bem mais claro essas correções. Então, se você ainda não deixou um like, dá um like aqui nessa aula, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Pessoal, bons estudos, se esforcem bastante, se cuidem, gente. Bons estudos. Tchau, tchau, gente. Até mais.